A escolha do termo fruto do Espírito pelo apóstolo Paulo nos faz pensar que a existência daquelas qualidades ali, como gomos da mesma fruta, do mesmo fruto, eles devem andar sempre juntos, né? Estão listados aquelas qualidades, mas são todos o mesmo fruto. Não é como se a gente escolhesse ser bom em amar e não ter paciência, ou ser benigno, mas não ser fiel ou ter domínio próprio. O uso desse termo, fruto do Espírito, nos faz pensar exatamente que essas qualidades devem andar todas juntas. Cada árvore produz um fruto, o mesmo fruto, cada uma segundo a sua espécie. E quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele está querendo dizer exatamente que na vida daquele que é dominado pelo Espírito Santo, na vida dessa pessoa, o fruto, esse fruto, vai aparecer. É um fruto só, ainda que talvez a gente possa dizer com vários gomos, né? Semana passada nós estudamos o primeiro, o mais importante, podemos dizer assim, que é o amor. E hoje nós vamos ver a alegria que o Espírito Santo produz na vida do cristão. Se você é cristão, a alegria do Senhor é a sua força. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. A alegria é uma das qualidades mais visíveis da plenitude do Espírito Santo em nós. E eu quero convidar você, né, para que, junto com o seu pequeno grupo, a gente pense um pouco sobre isso, né? Lucas, no livro de Atos, ele descreve os primeiros cristãos no meio de todas aquelas dificuldades, com as perseguições, com os riscos de morte, com o degredo, como eles foram expostos naquele começo da sua vida com o Senhor. Diz lá o livro de Atos que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios também de alegria. Por outro lado, de Deus se diz que ele não se alegra com aqueles que se desviam. Hebreus 10, 38 diz: o Senhor, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja aí, né? O Senhor se alegra quando o seu povo anda com ele, mas quando o povo se desvia dele, ele não tem prazer nele, né? Não é estranho que a gente pense, então, que o Espírito Santo produz alegria na vida daqueles a quem ele está presente, na vida daqueles que ele enche, né? E aí a gente precisa deixar bem claro isso. Não existe qualquer contradição entre você ser santo e você ter alegria. Para algumas pessoas, quanto mais sério, quanto mais o semblante fechado, rabugento, né? Parece que essas pessoas sentem-se mais perto de Deus, uma santidade, né? Isso não é verdade, né? Algumas pessoas são verdadeiros mata-alegria, fim de festa, cara fechada, cara emburrada. Mas perceba que, apesar de a Bíblia não fazer referência expressa a que Jesus era alguém alegre, a Bíblia diz que Jesus chorou, né? É de se imaginar que o Senhor fosse uma pessoa alegre. E o ponto que eu quero deixar claro é esse, porque você já viu alguém assim, enjoado, cara fechada, emburrada, atrair crianças? Não. As criancinhas fogem de pessoas assim, mas no caso de Jesus, os discípulos tinham era que regular o fluxo de crianças, porque elas queriam ser abençoadas pelo Senhor, elas queriam correr para Jesus, estar com Jesus. Jesus com certeza tinha algo no olhar, na expressão física,
que atraía estas crianças para ele. E é essa alegria sobrenatural produzida pelo Espírito Santo. Com certeza, o nosso Senhor é um modelo de alegria, mesmo no meio das dificuldades. Isso não significa, claro, que a gente não passe por tristezas, por momentos ruins, né? É normal, é natural que isso aconteça. Vez por outra, realmente circunstâncias dolorosas, a tristeza sim vai cruzar no nosso caminho. Nenhum cristão é um negacionista, como esse termo agora está tão em voga, né? Não, nenhum de nós vai dizer que você vai toda manhã acordar, bom dia sol, bom dia luz, bom dia passarinhos. Não, o salmista nos traz uma perspectiva de como deve ser a vida do cristão, né? Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Veja aí que na vida do Filho de Deus existe tanto o choro como existe a alegria. Mas o choro, ele é contido, né? É contido pela noite, mas no amanhecer Deus renova a nossa alegria. Também ficou um lembrete mensal para nós de momento de tristeza e de alegria, que é a ceia do Senhor. Jesus nos ordenou que celebrássemos a ceia do Senhor como um memorial, celebrássemos com a perspectiva da sua morte. E isso nos leva a pensar, puxa vida, o que eu fiz para levar o Filho de Deus até a cruz? Mas a ceia não fala só de morte. O autor sagrado diz que nós devemos anunciar naquela ceia que ele morreu por nós, mas que principalmente que Jesus Cristo voltará um dia, né? Nosso sorriso, ele vai crescer, vai explodir no dia que o Senhor voltar a essa terra. A ceia nos trata disso, nos fala daquele tempo de justiça e paz, de harmonia no universo, quando o Senhor Jesus voltar a essa terra mais uma vez. Nós podemos dizer então que a alegria produzida em nós pelo Espírito Santo, ela não decorre das circunstâncias, né? A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. É o que diz lá Romanos 14, 17. O comer e beber aí, especialmente nesse contexto de Romanos, fazia o povo lembrar daquelas festas, aqueles festivais, né, que entre os pagãos normalmente eles terminavam em orgias, né? E quando o apóstolo diz que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas alegria, paz no Espírito Santo, ele faz aí um contraste entre o que é que o mundo oferece e o que é que o reino de Deus nos dá. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. As festas que os crentes realizavam, as festas de amor ágape, né, eram marcadas não pela orgia, mas sim pela alegria produzida pelo Espírito Santo. Aqueles crentes, no meio de toda dificuldade, eram as pessoas mais felizes do mundo. Enquanto o companheiro pagão acordava com a ressaca terrível, o cristão amanhecia na bênção. A alegria do Espírito, então, não é aquela que precisa de elementos exteriores para causar um sentimento de bem-estar. Não precisa de coisas exteriores de um estimulante químico para gerar alegria. Não. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a vida é uma festa, né? Quando você vai a algum lugar, você não vai em busca de alegria, você vai levando a alegria para aquele lugar, se você está cheio do Espírito Santo, né? Mas se, por outro lado, você é uma pessoa que precisa de substâncias, precisa de circunstâncias para sentir-se alegre, então, de fato, da perspectiva cristã, existe algo errado com você. Porque o apóstolo Paulo nos diz que o fruto do Espírito é a alegria que vem de dentro, que não precisa de mais nada para surgir naturalmente, né? Eu fico pensando, né?
eu já tive essa experiência e talvez você já tenha também tido algo assim. Você já se sentiu em algum momento na sua caminhada cristã inundado de alegria, né? Uma alegria até imotivada, vamos dizer assim. Você ouviu um bom sermão que falou das glórias de Cristo, você cantou um hino, um corinho que te levou aos teus primeiros momentos, você simplesmente se assentou no templo para orar, coisas assim nos fazem lembrar dessa presença do Espírito Santo em nós e quando o nosso coração é aquecido por essa sensação, a gente de fato se alegra, é uma alegria indizível. Eu já tive muitos momentos assim, graças a Deus, né? O que justificaria essa alegria, a alegria do Espírito na nossa vida? Primeiro, a alegria que nós sentimos, como eu disse, não é algo externo, ela começa em nós, pela habitação do Espírito Santo no nosso templo, na nossa vida. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas por algum tempo, para um determinado fim, para um certo serviço, mas não necessariamente ele permanecia junto com os crentes, né? Então, havia essa habitação momentânea do Espírito Santo. Mas na nova aliança, conforme Jesus nos diz no Evangelho de João, o Espírito da verdade, ele não apenas iria ou viria sobre a pessoa, mas ele habitaria conosco, estaria em nós. É o que diz João 14, 17. Né? O apóstolo Paulo, reforçando essa verdade dita pelo Senhor, nos diz lá em 1 Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha lá, santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. A nossa alegria no Espírito Santo primeiro vem do fato de nós sabermos que somos templo do Espírito Santo. Né? Mas também não somente isso. A alegria, ela vem a partir do fato de que nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Não há mais ira de Deus sobre nós. Jesus nos diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, enquanto alguém não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Mas, veja bem, quando você passa a crer, quando você se arrepende e crê em Jesus Cristo, não existe mais lugar para a ira de Deus. Essa pessoa recebeu a vida eterna, passou da morte para a vida, e a ira de Deus já está excluída da sua história. Pense aí, você poder conviver por toda a eternidade com um Deus amoroso como o nosso, com um Deus favorável a você que se arrependeu por causa e por meio de Jesus Cristo. Claro que isso vai trazer alegria para nós. A consciência tranquila de estar na presença de Deus sem dever nada. Estar em paz com Deus. Essa certeza gera alegria na nossa vida, né? Que coisa boa. E o que é melhor do que isso é que nada, nadica de nada, como se diz lá no Ceará, nada pode nos separar desse amor. A alegria que o Espírito Santo produz em nós é pelo fato de que nós agora somos dele e que nada poderá nos separar desse amor. O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro, você sabe, com aquele texto que diz: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né? Você agora não somente é perdoado, mas você tem a garantia de Deus de que nunca mais será lançado fora da sua presença. O que é que isso faz?
com o seu coração. O coração pula de alegria. Além disso, a habitação do Espírito Santo, está em paz com Deus. Também a terceira razão porque o nosso coração se enche de alegria é fazer a vontade de Deus. Deus disse quanto a Jesus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E de Jesus ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja lá, Deus tinha prazer na vida de Jesus, que tinha prazer de cumprir a vontade de Deus. Mais ou tão importante e necessário como a comida, o alimento constante, o fazer a vontade de Deus movia o coração de Jesus. A obediência a Deus, a obediência aos seus mandamentos, gera também a nossa vida cheia de alegria. Quando nós andamos em retidão, buscamos fazer a vontade de Deus, nós sentimos essa presença, essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo. Por outro lado, o Davi nos fala da sua experiência em acalentar o pecado. Ele diz lá no Salmo 37, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Essa declaração do apóstolo, do salmista, é muito forte. Enquanto ele acalentava o pecado, a mão de Deus pesava sobre ele, e o seu ânimo, a sua alegria se secava, secava-se completamente, e aquele homem estava seco. Não é a experiência que muitas vezes a gente passa, Quanto mais tempo a gente passa, na realidade é o Salmo 32. Salmo 32. Quanto mais tempo a gente passa no pecado, menos alegria do Espírito Santo nós temos. E como o termo diz, fruto, fruto do Espírito, para que esse fruto apareça, como qualquer fruto no pomar, é necessário que ele tenha condições certas para desenvolver. A árvore está lá, mas pode ser que ela não produza com abundância o fruto. É necessário o número certo dos nutrientes, da água, da iluminação, E assim também na nossa vida espiritual. Infelizmente, muitos cristãos descuidam do cuidado com a sua vida espiritual. E quando vão ver, acontece com eles aquilo que o apóstolo Paulo disse: o Espírito Santo está extinto, ou seja, as suas consequências práticas praticamente não são vistas na vida desses cristãos. Quando nós cultivamos o Espírito Santo, quando nós buscamos viver em intimidade com Ele, aí sim é que o fruto aparece de uma maneira abundante na nossa vida. Como é que você pode identificar alguém que está tratando bem o pé do fruto do Espírito? Como é que você pode dizer se o fruto está aparecendo em abundância ou se o fruto está mirrado? Como é que a gente pode identificar? Tem certos vegetais, certas frutas, que parece que quanto mais a gente colhe, mais ele produz. E eu acho que o Espírito Santo é assim. Quanto mais a gente produz, mais a gente produz. Quanto mais a gente dá o fruto do Espírito, quanto mais a gente manifesta o fruto do Espírito, muito mais o fruto aparece na nossa vida. O fruto do Espírito, alegria, ele aparece especialmente na nossa boca, com os cânticos, de louvor, de adoração a Deus. O apóstolo Paulo manda os crentes serem cheios do Espírito, lá em Efésios 5. Sejam cheios do Espírito. E imediatamente, depois de dar ordem, sejam cheios do Espírito Santo, ele completa lá dizendo: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A presença do Espírito Santo em nós, o enchimento do Espírito Santo na nossa vida,
faz com que também a nossa boca se encha de cânticos espirituais. Quando o nosso coração está cheio do Espírito, a nossa boca está cheia de louvor. A recíproca, aí também, a proporção aí também é verdadeira. Uma vida seca, uma vida sem o Espírito Santo, não trará um cântico de louvor nos lábios. Pessoas que vivem, são cristãos, mas têm descuidado do cuidado com o Espírito Santo, não cantam, não louvam ao Senhor. A alegria do Espírito Santo também aparece na nossa boca pelo riso. Não o riso de zombaria, mas o riso de contentamento. A revista Seleções nos lembra que existe lá uma seleção, uma partezinha da revista que diz que rir é o melhor remédio. E o salmista também diz lá no Salmo 126, grandes coisas Deus fez por nós, por isso estamos alegres. E é isso mesmo. Quando o Senhor nos enche dessa alegria, quando nós temos essa percepção, a nossa boca se abre também no sorriso. Outra coisa que você pode ver o fruto do Espírito Santo é no seu ato de ofertar. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. E o que é essa alegria, senão o Espírito Santo gerando em nós esse contentamento, apesar da diminuição da nossa capacidade financeira para que o reino de Deus avance, ainda assim a gente se alegra em ofertar. Viva com alegria, viva com gratidão por aquilo que Deus já fez, né? Tenha esperança pelo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Deus nos tem dado muitos motivos de louvor, de alegria, ainda que venham as tristezas, né? Mas o Senhor nos tem dado muito mais razões de sermos gratos e felizes, manifestarmos esse sentimento de alegria pela nossa gratidão a Ele. Quem é grato a Deus é cheio de alegria. O louvor é uma expressão de alegria, né? O louvor vem da vida daquele que reconhece as grandes coisas que Deus tem dado. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, né? O quanto o fruto do Espírito Santo, o quanto a alegria tem aparecido na sua boca, através dos cânticos espirituais, através de salmos, quanto você também sorri, né? Não é rir dos outros não, viu, meu irmão? É sorrir de contentamento com o que Deus fez com você, o teu serviço, a tua adoração a Deus, se você também faz isso com contentamento, com alegria. Como é isso na sua vida? Eu queria que você pensasse um pouco e que você verificasse o quanto o Espírito Santo está tendo liberdade na sua vida para produzir o fruto. Será que você está guardando de maneira egoísta esse fruto, está deixando ele seco, sem vida, quase como que extinto na sua existência? Ou você está tentando de todas as maneiras adubar, regar, né, com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão, com prestar atenção nos sermões? O que você está fazendo para que o Espírito Santo esteja produzindo abundantemente na sua vida? Seja alegre, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Uma boa semana, até a próxima semana, se Deus quiser, no nome de Jesus. Tchau, tchau. Fui!